Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira, dia 11 de junho, e estamos mais ou menos na mesma, né? Algumas coisas mudando, outras não. Ainda um pouco de receio sobre o que realmente vai vir dessa medida provisória que o Fernando Haddad promete apresentar hoje ainda, até o fim do dia, né? Essa é a expectativa do mercado hoje, então todo mundo de olho no texto da medida provisória que vai então recuperar aí alguma receita, ou a intenção é recuperar alguma receita com novos impostos, aumento de alíquota e tudo aquilo que disseram que não iriam fazer, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouco antes sobre o IPCA, esse sim fazendo preço, né? Ontem o IPCA derrubou aí as expectativas para a reunião, ou derrubou não, mas modificou, alterou sensivelmente as expectativas para a decisão do Copom na semana que vem, nos dias 17 e 18 de junho, né? Então você vinha aí com uma expectativa de aumento, né, da Selic, que ganhou um pouco mais de força aí depois de algumas falas do Galípolo, que algumas pessoas, né, muita gente, claro, né, a maioria pelo menos, porque puxaram o mercado para esse lado, de que seria mais hawkish, de que estaria ainda na mesa um possível aumento aí de 0,25 ponto percentual na Selic. E ontem, com o IPCA muito abaixo do esperado, né? Lembrando que o IPCA ontem marcou 0,26% de alta em maio, contra 0,43% de alta em abril, né? Então desacelerou bastante, mas mais do que isso, né? Ficou muito longe das expectativas, que eram de 0,34%, né? E ficou abaixo, inclusive, do piso das expectativas, né? Não tinha ninguém no mercado, pelo menos publicamente, defendendo que o IPCA viria nesse nível de desaceleração. E também quando você abre o IPCA qualitativamente, né? Serviços, núcleos e etc., tudo veio melhor do que estava sendo esperado. Ainda estamos com o IPCA muito alto, né? Ainda está acima de 5%, e o limite da meta de inflação é de 4,5%, né? A gente está com 5,30 e pouquinho, se não me falha a memória. Então, mas de qualquer maneira isso fez com que o pessoal repensasse essa ideia do que vai acontecer com a Selic na semana que vem, né? E voltou a ganhar força aquela ideia de que você terá então uma manutenção da Selic em 14,75% ao ano. Então, uma Selic inalterada a partir de agora e o fim oficial aí do ciclo de alta da Selic, então, na próxima reunião. Ainda está um mercado dividido, né? Se você olhar para aquelas opções digitais, as opções de Copom, que eu já falei algumas vezes para vocês, elas passaram a precificar, 2 dias atrás você estava precificando 26% de possibilidade de uma manutenção, né, da taxa Selic, e agora essa probabilidade subiu para 48%, contra uma alta, né, uma expectativa de alta que passou de 69% para 50%. Então, bola dividida nesse momento. Continuo apostando que, dado os dados mais recentes e também o que foi falado na última reunião do Copom, não há motivação para que o Copom, o Comitê de Política Monetária, aumente 0,25 ponto percentual. E aí eu quero lembrar uma coisa, porque vocês vão ouvir muita coisa sobre isso, né? Vocês vão ouvir muitas opiniões sobre isso, provavelmente, no noticiário, principalmente de gestores, né? E aí quero lembrar uma frase do Pedro Cerizzi, né, com quem eu tive aí o prazer de conviver durante 2 anos, praticamente diariamente, e ele falava uma coisa que a gente deve lembrar sempre, né? Gestor, ele não tem opinião, né? Ele tem posição. Então, quando o cara defende que vai aumentar a taxa Selic em 0,25, é porque ele está posicionado
nesse movimento, né? Então, não é uma opinião dele, né? É uma posição e ele está defendendo, até porque se mais pessoas fizerem força para o mesmo lado que ele acaba fazendo com que essa posição dele seja autoprofética, né? É uma profecia autorrealizável, assim, digamos assim. Então, lembrem-se disso quando estiverem ouvindo opiniões, porque todo mundo, no fim das contas, tem algum interesse nessas opiniões, né? Bom, então o IPCA veio mais tranquilo, ajudou a segurar um pouquinho dessa expectativa de que ainda teríamos aí um chorinho para a alta dos juros mas, né, apesar disso, a gente tem aí o nosso querido Fernando Lero Haddad falando um monte de besteira, falando um monte de coisa sem sentido, a começar, né, ontem, não sei se vocês viram, ele já tinha falado isso para os jornalistas em separado ali na entrada do Ministério da Fazenda e depois no Jornal Nacional repetiu isso, né, que é aquela história não, estamos cobrando o pessoal da cobertura, porque esse pessoal mora no mesmo prédio, mas não está pagando o condomínio, que é a velha fórmula de ricos contra pobres e também é uma forma de você dizer que, né, quem paga o imposto é a empresa e não você que compra o produto, né? Quero deixar isso bem claro porque eu acho que a gente tem que entender essas coisas, porque o problema do Brasil é a falta da matemática, né? As pessoas não sabem fazer conta e aí a gente acaba tendo esse tipo de besterol na TV e com orgulho, né? O Haddad reproduziu essa fala gravada no Jornal Nacional no X dele, né? No espaço dele do Twitter, né? Que agora o pessoal discute aí se vai derrubar esse tipo de coisa. Talvez esse fosse um tipo de coisa que podia derrubar logo, né? Porque para falar esse tanto de besteira era melhor que isso fosse proibido, né? Mentira, eu nunca defenderei esse tipo de coisa, tá? Só para ficar claro aqui. Mas o que o Haddad está dizendo então? Não, o que a gente está fazendo é a mesma conversa de sempre. Não, estamos colocando gente que não paga nada ou que paga muito pouco para pagar mais. Quem é que paga muito, né? Quem é que paga muito pouco? Quem é o rico do Brasil? Quem é o super rico no Brasil, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente devia ter. Porque se você tem aí acima de 10, 15 mil reais de renda familiar, você já está aí nos 5, 10% mais ricos do Brasil, então a gente está falando de um rico que não é tão rico assim, né? Ah, mas tem aquele cara que é bilionário. Sim, esse cara é 0,000 qualquer coisa da população. Deveria pagar mais? Deveria, claro, né? Até porque, como diz aquela piada lá do comunista, eu não tenho 1 bilhão, né? Então quem tem é que se vire e que pague mais, né? Mas outro dia eu conto a piada inteira para vocês entenderem, mas quem conhece a piada já entendeu a referência. E aí ficou essa história de não, vamos aumentar o bets, né? E aí eu fico pensando, mas deve ter muita gente rica jogando, né, no Tigrinho, no bets para saber se o Brasil vai ganhar do Paraguai nas eliminatórias da Copa, né? Para apostar no Paraguai, apostar no Brasil, né? Deve ter muita coisa nesse sentido, não é mesmo? Porque se a gente está falando que estamos indo atrás dos ricos, né? E aí fala besteira uma atrás da outra, né? E depois fala um negócio que é absurdo. Olha, a gente está taxando, aumentando esses impostos porque isso vai fazer o juro cair, né? Beleza, eu posso até aceitar alguma racionalidade nessa história dizendo, olha, talvez no futuro, já que você dá uma equilibrada fiscal, né? Você vai arrecadar mais, você consiga fazer com que a expectativa de juro caia, porque você vai estar com a saúde fiscal em dia, né? Mas não é isso que vai acontecer, até porque, de novo, né? Algumas das receitas, como os pisos constitucionais de saúde, de despesas, como os pisos constitucionais de saúde e educação, são atreladas à receita. Então, quanto mais eu arrecado, mais eu tenho que pagar. Mais difícil fica, o volume está de uma tal monta que cada vez que eu faço isso, piora a situação. Não é esse lado que a gente tem que olhar, todo mundo sabe que é o lado dos gastos. E qual é a solução que o Haddad apresentou? Vamos fazer reuniões para ver o que dá para ser feito disso. Enquanto isso, você que mora na cobertura, aparentemente todo mundo mora na cobertura agora, vai ter que pagar mais imposto. E como é que o juro cai quando eu aumento a taxação em aplicações financeiras? Raciocina comigo aqui, ó. Você tinha um título que era isento, certo?
Então você tinha um título que não pagava imposto de renda. E você pensa o seguinte, muito bem, eu vou emprestar meu dinheiro para esse cara aqui, porque o título que ele vai me vender não paga imposto de renda. Então, nesse caso, ele não precisa me oferecer tanto juro, porque eu já tenho um ganho aqui pelo desconto do imposto de renda, pela isenção do imposto de renda. Mas se colocarem imposto de renda, qual é o juro que eu vou precisar ganhar? Maior ou menor? Vocês entendem o que eu estou falando? Imagina que ele pagava 1% de juro para você, enquanto os outros pagavam 1,25% de juros. Né? Ele pagava 1% por quê? Porque você não precisava pagar imposto de renda em cima desse papel. Se você vai começar a pagar imposto de renda em cima desse papel, quanto você vai cobrar para correr esse mesmo risco, agora com imposto de renda? Óbvio que esse juro vai subir, esse juro de captação vai subir e o juro que o credor vai querer vai ser mais alto. Então não existe isso de que o juro vai cair em função disso, isso é completamente absurdo. O que poderia ser aquilo que eu falei antes, que seria, não, estamos equilibrando o fiscal, mas é muito mais saudável para o país a gente equilibrar o fiscal com os excessos de gastos que a gente tem. Mas em vez de fazer isso, o que a gente vai fazer? Um excesso de reunião, né? A gente faz reunião para marcar a próxima reunião, que é isso que vai acontecer agora com essas comissões que estão sendo criadas para discutir o corte de despesas. Horas. Há quanto tempo já tem comitês aí de corte de despesa? Há quanto tempo o governo tem falado em pente fino no BPC e etc. para dar mais eficiência ao gasto? Nada disso foi levado à frente. Isso nem assunto é. Né? E lembrando de novo, estamos tratando aqui de uma compensação de um aumento de um imposto que é ilegal, não um imposto, o aumento. Esse imposto, o IOF, não é arrecadatório, ele é regulatório. E mais, o Haddad está aproveitando essa confusão toda que está sendo feita para aumentar ainda mais a arrecadação via impostos, via a mão grande e invisível do governo no bolso do contribuinte brasileiro, para poder em 2026 continuar aumentando gastos, para poder ter alguma chance eleitoral para o nosso querido presidente Lula. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não está certa nessas coisas que estão todas erradas, né? Então, assim, a expectativa é pelo texto da MP e como será a reação do Congresso para isso. Enquanto isso, nos Estados Unidos, no exterior, Estados Unidos e China parece que avançaram aí naquelas discussões sobre tarifas, sobre terras raras. A China parece que está criando aí cotas ou mudando algumas regras para a exportação de terras raras e ímãs aí para os Estados Unidos, que são material básico para muita coisa, né? E em troca os Estados Unidos abriria um pouco mais o mercado americano para tecnologia, né? Para venda de produtos de tecnologia americanos para os chineses, né? Então é isso que está na mesa e os negociadores de ambas as partes encerraram ontem as discussões bastante otimistas sobre as propostas que eles conseguiram acordar, né? Agora precisa, obviamente, que os mandatários, né, Xi Jinping e Donald Trump aceitem as condições para a gente então ver aí uma mudança nesse clima. Enquanto isso, esse otimismo deve repercutir aí nas bolsas de valores pelo mundo afora, inclusive na nossa. É claro que sempre tem essa MP que pode vir um pouquinho pior do que o pessoal está imaginando e que eu imagino que virá um pouco pior, porque a MP vai ser um plano de negociação, então com certeza vai ter muita gordura para poder queimar ainda, para poder tirar da mesa, né? O governo vai colocar tudo que ele pode e não pareça absurdo, e já contando que algumas dessas coisas serão retiradas no Congresso Nacional. Então, esse é o nosso panorama para quarta-feira. Amanhã a gente se encontra na nossa live, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, provavelmente já com a MP pronta, né? Com o texto da MP já claro para todo mundo, com todos os detalhes, e aí a gente pode avançar um pouquinho mais nesse assunto, beleza?
Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos nessa quarta-feira. A gente se vê amanhã na nossa live 7h30 no YouTube. Lembre-se, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, ative o sininho, deixa like quando você assistir o vídeo e ative o sininho, obviamente, para você ser avisado pelo YouTube toda vez que a gente estiver no ar. Além disso, siga a gente também no esquinasucupira.substack.com e lá você pode, inclusive, ser um assinante pagante do esquinasucupira.substack.com, que é esse hub que organiza e condensa tudo que a gente produz nesse grande guarda-chuva que é o Esquina Sucupira, e lá você pode apoiar então financeiramente a nossa empreitada aí com R$20 por mês facilmente. Se não quiser também não tem problema, tem um acesso lá para os assinantes gratuitos, mas é interessante que você fique por lá, porque lá eu tenho acesso a vocês. Se um dia derrubarem aí o X, YouTube, sabe-se lá qual é o futuro dessa nação, pelo menos eu tenho o e-mail de vocês e posso continuar me comunicando de alguma forma. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, como eu disse, bons negócios a todos e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!